Meu nome é Daniel Café, então sou professor da Universidade de Brasília e no meu tempo livre, piloto de track day agora. Eu era o cara anti-carros, eu sou o cara da bicicleta, eu vou para o trabalho de bicicleta, resolvo tudo de bicicleta. A minha bicicleta tinha 2 banquinhos para o meu filho mais novo e para minha filha mais velha. E para mim carro era tudo um objeto de 4 rodas que me levava do ponto A para o ponto B. Então eu me encontrar no automobilismo agora é muito curioso, porque não era uma coisa que eu esperava. Então foram várias coisas que me levaram para o automobilismo, né? 3 anos atrás, eu estava numa transição, né? Eu gosto muito de jogos, né? Sempre gostei muito de jogar. E aí eu acabei me encontrando no automobilismo virtual. Montei um cockpit, né? Era uma prática que me deixava cansado fisicamente e satisfeito, né? Que eu estava ainda jogando com a comunidade, com meus amigos. Mas o curioso é que isso foi me tirando um pouco do computador, né? E eu não passava mais tanto tempo assim jogando. Então comecei a gostar, me interessei pelo tema, né, da pilotagem, o tema da corrida e da física que envolve o carro. Então achei isso interessante, fui estudando, fui melhorando a minha técnica. E aí ano passado, né, depois de 2 anos já de automobilismo virtual, eu resolvi entrar no automobilismo real. Aí foi a minha época que eu me investi em kart, praticamente em todo campeonato que aparecia eu me inscrevia. Então foi um momento assim que eu já estava com muita energia acumulada de automobilismo. Então eu acabei me inscrevendo no track day antes mesmo de ter um carro. E eu acabei então fazendo uma transição para um carro que eu achei um bom compromisso entre... É um carro que eu posso usar no dia a dia, né? Levar as crianças para a escola e tudo, e preparar ele para a pista, né? E ter a experiência de pilotagem, de frenagem por arrasto, aplicar as técnicas de pilotagem que eu aprendi no simulador. Agora vamos testar o carro novamente. Eu rodei hoje de manhã, o carro estava bom. Agora eu estou de olho no freio para ver como é que ele vai se comportar, né, com essa variação de temperatura. Mas assim, concentrar na diversão, testar as técnicas de pilotagem, testar o carro, aproveitar mesmo. Eu encontrei esse Sandero RS, que foi o carrinho que eu levei para o track day, e estou adorando. A experiência está sendo maravilhosa. Primeiros momentos assim, né, eu estava mais enfrentando a ansiedade e o medo, muito medo, né, de fazer as curvas em alta velocidade, entendendo o carro. E há uma ligação homem-máquina, né, que você cresce a confiança. Você precisa ter a confiança no carro para você poder chegar no limite dele. E foi isso que, durante essa minha primeira experiência agora de track day, eu criei esse vínculo com esse carro. É um carro seguro, o carro é um tanque, você bota, acelera, freia, ele segura a onda tranquilo. E aí fui melhorando os tempos, fui avançando, percebi que as técnicas de pilotagem são semelhantes às do simulador. Então fiquei muito satisfeito, né, de ver que tudo que eu aprendi no ambiente virtual também dava para ser aplicado no ambiente real. Uma das coisas que eu acho muito importante de frisar é que sem o apoio da família é impossível levar isso para frente, né? Eu com filhos pequenos, a minha esposa, meus pais, sempre tiveram uma postura assim de receio, claro, né, em relação a esse esporte que é de alto risco, mas de me apoiar incondicionalmente. E eu achei isso muito incrível, né? De ter o apoio da minha esposa, dos meus pais, para poder fazer esse sonho acontecer. No simulador eu senti um pouco isso. Você tem adrenalina, você tem a emoção de dividir uma curva com um cara, dividir uma curva com um colega, de confiar nos outros pilotos, né? Mas na pista o buraco é mais embaixo. Realmente a emoção ali
o coração batendo forte na boca. Aqui é a minha coleção de resultados das corridas do automobilismo virtual. Corro principalmente na Liga Veteranos, que é onde eu encontrei a minha comunidade, mas corri também na F1BC e é um prazer imenso, né? Você está dividindo ali pista com uma comunidade que se diverte, né? Pilotando. Você acaba conhecendo os pilotos e a gente troca mensagens de outros assuntos até. E a minha carreira no automobilismo virtual, na Veteranos, eu comecei na Série B, aí fui vitorioso, passei para a Série A. A Série A tem 4 categorias, aí fui para a AM, ganhei, aí fui para Pro AM, aí já começou a ficar mais difícil, mas consegui um título, consegui pódio, e aí hoje eu estou na Silver, né, que é logo antes da Pro, que é a categoria mais avançada. Cara, eu gosto muito desse aqui, que é uma categoria de carros diferente. Esse aqui é de GT2, esses outros aqui são GT3. GT3 é um carro muito rápido, muito no chão, com muita força aerodinâmica, mas o GT2 ele é um carro muito mais potente, ele acelera muito mais na reta. Tem menos aerodinâmica, então ele acaba fazendo curva mais lento. Mas por que ele é especial para mim? Porque na competição eu treinei tanto nesse campeonato que eu estava disputando com pilotos que eu admirava muito, que eu achava que eu nunca ia chegar naquele nível, né? E aí a gente teve momentos incríveis, né, de fazer curva lado a lado com um cara que eu admirava e falava, cara, esse cara é o piloto supra-sumo, né? Eu nunca vou chegar nesse nível. E aí eu acabei chegando, né? Então você vê que com esforço, com dedicação, a gente consegue chegar, né? A gente consegue chegar onde a gente quiser. Uma das coisas de eu ter me interessado pelo automobilismo é que meu pai gosta, né, de carro esportivo, e mais recentemente, depois que ele aposentou, né, ele começou a gostar mais. Então eu acabei me interessando e foi muito interessante essa evolução. Para mim é bonito, né, de ver que é uma coisa que nasceu de uma relação familiar muito legal e se tornou uma coisa minha agora, que eu carrego para frente, né? Que agora é uma característica minha. Então é uma coisa que eu tô feliz demais de ter isso e carregar isso como experiência para a vida. E se Deus quiser, né, se meus filhos se interessarem, eu sou o primeiro a querer ensinar para eles, já que eu tenho a veia do ensino, né, de ser professor. A coisa que eu mais gosto é ensinar. Inclusive, aproveitando a deixa, eu tenho uma iniciativa na Universidade de Brasília de um grupo de pesquisa que a gente estuda telemetria. A gente estuda os dados que a gente coleta dos veículos para colocar em algoritmos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para treinar pilotos.
o piloto tem uma caminhada, uma escadinha a percorrer, que eu, com muita dificuldade, fui, né? Às vezes pulei etapas, voltei, e hoje eu entendo, né, essa caminhada. Então eu queria também devolver um pouco para essa comunidade através desse meu projeto, né, um projeto de pesquisa, que eu quero fazer um programa que ajude os pilotos iniciantes a entenderem como é que funcionam as técnicas de pilotagem, para eles poderem tirar o máximo proveito do carro, né, do kit, do combo, né, carro, pista, carro, piloto. Então, isso é uma experiência proveitosa e segura para todos. Então, acho que pilotar é um esporte muito caro, né, e no simulador ele se torna algo muito democrático. Então, eu espero que com esse projeto de pesquisa a gente tenha algo bem legal aí para treinar piloto e trazer mais gente para essa categoria que é tão divertida e tão bacana. Marquei uma caixinha da minha checklist, né, que eu queria fazer de coisas que eu precisava fazer e precisava experimentar. Mas agora o momento, com filhos pequenos, é concentrar na família, focar aqui no que é importante. O Track Day é, assim, um êxtase, né? É sensacional você botar o carro na pista, viver o autódromo real. Eu dou muito valor agora, muito mais do que eu dava, né? Pô, sensacional, cara. Mais que dever de missão cumprida. Isso aqui é uma realização pessoal. Foi sensacional. Essas voltinhas agora, o clima tá bom, o sol tá quente, então o carro tá pegando, tá com muita aderência. Tô precisando melhorar um pouco umas 2 curvas, mas o resto tá legal. O simulador também tem cheiro de embreagem queimada, não? Pois é, isso aí que falta no simulador. Nem o medo, nem a sensação de velocidade, de aceleração, cheiro de embreagem, cheiro de gasolina. Isso aqui é um paraíso.